Agrotóxico, eu como químico não gosto muito desse nome, porque dá a entender agrotóxicos, que são só coisas. Eu prefiro chamar eles de pesticidas, né? Então, são substâncias químicas que são utilizadas para matar alguma coisa. Então, agrotóxicos geralmente são utilizados no meio agrícola, né? Seja para você matar uma praga que seja um vegetal, ramos, etc. Pode ser insetos, pode ser N coisas que sejam uma praga que ali que ah, você vai eliminar ela ou diminuir muito o crescimento dela, ou desse ser vivo, né, que vai atrapalhar a sua cultura, né, a sua lavoura. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou Gabriela. E eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, acho que você recebe essa pergunta muitas vezes. Ixi, vamos lá. Tá. Se é a pergunta que eu recebo, então eu devo responder ela muito. Então Mas eu não sei se sabe a resposta dela, né? Então vamos lá. Leandro, qual é o tema de hoje? Agrotóxicos. Lá vem. Então, para começar, assim, as perguntas que você recebe em dia devem aparecer aqui. Mas para começar, o que são agrotóxicos? Agrotóxico, eu como químico não gosto muito desse nome, porque dá a entender agrotóxicos, que são só coisas. Eu prefiro chamar eles de pesticidas, né? Então, são substâncias químicas que são utilizadas para matar alguma coisa. Então, agrotóxicos geralmente são utilizados no meio agrícola, né? Seja para você matar uma praga que seja um vegetal, ramos, etc. Pode ser insetos, pode ser N coisas que sejam uma praga que ali que você vai eliminar ela ou diminuir muito o crescimento dela, ou desse ser vivo, né, que vai atrapalhar a sua cultura, né, a sua lavoura. E dentro das classes de herbicidas, já falei, né, então entre essas classes de pesticidas, e aí eles podem ser divididos de acordo com o que eles vão atuar, né, são os herbicidas, larvicidas, fungicidas, inseticidas, não sei o que, idas da vida, dependendo do que ele vai matar aí. Só para você ficar claro também que é bom, porque de acordo com a lei, ele não usa matar, é para proteger a sua colheita. Para ficar mais bonitinho, né? Mas no final das contas, ele vai matar um ser vivo. Só na dúvida aqui agora, dúvida de biologia, que meu irmão não me escuta porque ele é biólogo. Uma planta é um ser vivo também, né? Não, Leandro, só se ela for uma pedra, está dentro das classes ainda. Era só para distrair aqui esse podcast, né? Porque a gente está muito pesado falando de mortes aí, então mas vamos lá. Mas é isso, a ideia é para ajudar no cultivo, mas o que é ajudar no cultivo? É você eliminar alguma coisa que atrapalha o cultivo, né? Então, se você vai eliminar, você vai matar aquele bichinho, né? Então, o bicho ou o vegetal, né, que vai estar ali. Então, é isso. E tem alguma diferença que a gente ouve muito os nomes novos, né, para tratar isso? Do mesmo jeito que você gosta de chamar de pesticida, porque não soa legal o agrotóxico, existem nomes tipo agroquímicos, defensivos agrícolas, é tudo a mesma coisa? Para mim é dá tudo. Pra diferenciar? Douglas, para mim é tudo a mesma coisa. É igual na hora de estratégia de mostrar, chamar de GHE, GSE, GS. No final das contas, querem dizer a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Não faz. O resultado prático é o que importa no negócio. Então, para mim é a mesma coisa. Em geral, Leandro, por que eles são tóxicos assim? Quais são os riscos que eles causam aí para saúde humana? Legal, Gabi, porque assim, primeira coisa, igual a gente falou, ele visa matar um ser vivo, né? Então é aí que é o grande problema. Se ele vai matar um ser vivo, quer dizer que nós também, por seres vivos, a gente pode ser afetado de alguma forma ao ser expostos por esses agentes. E a tendência, tá? Não é caso geral, quanto mais semelhante seja o organismo, né, que venha essa molécula, esse pesticida venha a ser desenvolvido, mais tóxico ele tem de ser para nós humanos. Por exemplo, a gente tem isso é graças ao meu irmão, eu já vou falar. Meu irmão fala, a gente é muito próximo evolutivamente do porco, né? Então, se por exemplo, tivesse
se o porco fosse alguma coisa e tivesse um pesticida para matar o porco. Então pode ter certeza que para a gente ia ser muito, muito tóxico. Então a tendência é, por exemplo, se a gente está falando aí de uma praga que é alguma erva daninha, alguma coisa assim, a tendência é que para ela seja menos esse pesticida seja menos tóxico para a gente, porque evolutivamente nosso organismo tende a ser bem diferente de uma planta. Então, aí assim, os mecanismos, porque o que acontece? A gente tem que entender a toxicologia desse negócio. Então, quando a gente está falando assim, o que é uma molécula química? O que ela vai fazer dentro do nosso corpo? Então, ela vai cair, ela vai ser metabolizada de alguma forma, e ao ela ser metabolizada, ela vai causar algum dano no nosso corpo. Então, igual existem coisas que são venenos, que vão matar a gente assim, que se você jogar no meio ambiente, não vai matar uma planta, etc. Mas, assim, com certeza que quanto mais próximo, quanto mais similar for a estrutura viva da gente, mais tóxico tende que isso seja para nós, né? Então, quanto a gente for andando na escala evolutiva, aí, então tende a ser isso. E quanto à toxicidade é isso, é como ele vai ser metabolizado no nosso corpo, né? Então, isso é bem crítico assim, mas eu só queria fazer um adendo em quanto à toxicologia desse negócio. O que acontece? É meio polêmico isso que eu vou falar, mas assim, a gente também não pode só meter o pau nos agrotóxicos, não, porque hoje, se a gente não tivesse, né, os pesticidas, os agrotóxicos, hoje a gente não daria conta de produção de alimentos para a população mundial. Existem problemas? Sim, claro, não estou aqui defendendo eles, mas assim, a gente tem que parar e pensar. O grande problema que eu vejo é como que eles são aplicados, está sendo respeitado a indicação do fabricante, ao colher os alimentos, etc., estão respeitados o período de latência deles e tudo mais, período de reentrada. Então a gente tende a banalizar. Pesticidas, agrotóxicos é o mal do mundo, tem que banir agrotóxicos. Beleza, banir o agrotóxico, vai faltar comida para a galera aí. Porque não tem como produzir alimentos em massa para. Hoje o mundo está com quanto? 6 bilhões de pessoas? Quase 7, né? Quase 7 bilhões de pessoas nos métodos antigos. Concordo que a gente tem que encontrar alternativas, mas para hoje, se falasse assim, a partir de amanhã não pode usar mais nenhum tipo de pesticida, não teria comida no mundo para alimentar toda a população, né? Então a gente tem que ser bem cauteloso aí, né? E de novo, vou colocando aqui, eu não estou defendendo nem não, eu só estou sendo assim, a gente tem que parar para pensar as duas tem coisas. Que criticar a situação, né? Também não é não tem resposta simples para isso, tanto que todo dia tem uma discussão nova sobre o defensivo. Agora, falar dos riscos de agrotóxicos é muito difícil também, né? Porque eles são muito diferentes entre si, né? Mas, no geral, quais são os principais riscos que trazem para o ser humano? A gente vê, talvez, câncer... Alguns são cancerígenos, né? E, realmente, assim, o que eles podem causar, ele vai realmente ser de acordo com os princípios ativos. Então, por exemplo, os organos fosforados, alguns deles são inibidores de uma enzima no corpo, que é a acetilcolinesterase, por exemplo. Então, cada um vai ter um mecanismo de atuação. Então, aí entra uma parte mais toxicológica, médica, que não é tanto meu know-how nesse tema. E igual você falou, né? Cada defensivo é para um ser diferente. Então, ele vai ser, se no corpo humano, ele vai agir em lugares diferentes também. Então, beleza, um é metabolizado no fígado, outro no pulmão, e pode ser que vá até gerar problemas de outros lugares. E são iguais a gente chama, né? Quer queira, quer não, os pesticidas aí são um veneno. Eles são feitos para ser um veneno. Cada veneno atua de alguma forma, né? E, assim, fazendo um adendo paralelo gigantesco aqui, que não tem muito a ver, a questão da contaminação da cervejaria aqui em BH. Então, assim, com dietileno glicol. É uma coisa, tipo assim, é um caso que ninguém sabia ainda, mas foi descobrir o mecanismo de atuação é rins e sistema nervoso central, com a ingestão. Então, cada uma, mas o monoetileno glicol é outra coisa. Então, você mudou uma moléculazinha ali,
O dietileno glicol muda só uns 2, 3 átomos em relação ao monoetileno glicol. Mas a toxicologia, a atuação, né, no mecanismo, no corpo, é totalmente diferente. Então é a mesma coisa. Então não dá para banalizar e também falar, todo organo fosforado vai dar isso. Porque às vezes você vai fazer alguma modificação química na molécula e hoje a gente está numa época de química tão desenvolvida que a gente consegue fazer mudanças, né, em sínteses estruturais em pontos específicos em moléculas que talvez se reduza drasticamente a toxicidade dela. Então, nós como químicos sabemos, né, se você mudar um átomo de posição ali, trocar um átomo para o outro, às vezes ele vai continuar tendo um efeito para que ele foi desenvolvido e vai diminuir a toxicidade para nós, né, humanos. Então, isso tudo vai depender. É tipo você pegar uma água e colocar um oxigênio a mais. Só vai gerar oxigenado, nem faz mal, não. Totalmente, exatamente. Um átomo de oxigênio. Excelente exemplo. E Leandro, como que se dá a intoxicação dos defensivos? Bom, a gente tem que pensar em processo, né? A gente sempre bate nisso em processos. Então, a primeira forma que eu vejo aqui, muitos devem estar te perguntando, o armazém. Não me preocupo tanto com o armazém aqui não. É na hora da preparo da calda, né? Então, na hora de preparar a calda, tende a ter essas exposições. Muito cuidado também, principalmente exposição via pele, né? Derme ali. Então, sempre usar EPIs e todos os materiais de proteção ali. Que às vezes é problema no armazém, né? Na verdade, o pessoal acha que está tendo contaminação do ar, mas é o cara que está indo sem luva pegar uma caixa. É muito pior. Muito pior. Muito pior. E então tem essa questão no preparo da calda ali, que ele vai pegar o pesticida concentrado, vai diluir ele no solvente, ou água, ou óleo mineral, ou o que for ser utilizado ali como solvente. Então, nessa parte de diluição é comum haver disposições. Outra etapa que também é muito comum, aí geralmente a mais crítica, na etapa de pulverização e aplicação, né? Então, você tem, né, geralmente a etapa onde gera maior exposição via inalatória e também via pele dos trabalhadores. Mas outra que a turma geralmente esquece dela é a reentrada na área. Então, aplicou o pesticida. Então, as folhas estão todas molhadas, etc. Então, principalmente se for uma lavoura em que as plantas tem muitas folhas, você vai entrar ali. Às vezes, o pessoal vai reentrar nessa área antes do período de latência sem as vestimentas de proteção. E ali você começa a ter exposição via pele. A gente tem que ter tomado muito cuidado nessa etapa aí de reentrada. E a gente pode citar também, aí são mais acidentes, são os vazamentos, pode ocorrer também, as exposições. Me ajudem aí, tem mais alguma? Tem ingestão também, né? Nós consumidores aí, principalmente os produtos de agropecuários mesmo, né? Não pecuários, né? Produtos de vegetais, legumes, frutas. Sim, com certeza, né, Gabi? Isso já é um indicativo que provavelmente vocês vão trazer aqui, não vou atrapalhar o roteiro de vocês, mas é a questão de durabilidade, né, deles. As pessoas ficam muito preocupadas, às vezes, com a exposição, mas lembrar que essas moléculas são feitas, né, para durar. Então, tanto é que quando a gente compra esses produtos que não são orgânicos, a gente tem que tomar cuidado, porque pode ainda ter resquícios dele lá, mesmo após o período de latência. E como higienista ocupacional, como que você avaliaria a toxicidade de um agrotóxico? Como atuar? Como entender isso? Olha, eu me recairia muito nas informações dos fabricantes. Geralmente, quando a gente está falando desses produtos aí, os fabricantes já são bem estudiosos, já tem muitos dados, são empresas gigantescas, porque eles já estudaram efeitos toxicológicos, já tem muitos dados muito interessantes dele. Algumas físicas ainda continuam sendo ruins, mas se você entrar em contato com essas empresas que fabricam esses defensivos, esses pesticidas, você começa a ter boas informações no geral. Então, como que eu avalio geralmente toxicidade? Existem outros parâmetros, mas eu acho que esse está sempre presente nas físicas e ajuda muito o pessoal a ter uma boa ideia, né, que eu costumo usar 3, seria interessante, a dose letal, 50%, e a concentração letal, 50%, né, o CL50 e DL50.
dá bons indicativos de quais são, quão tóxico é. Lembrando que isso não é relação direta para humano, porque se você tiver a dose letal 50% para humano, ok, mas ninguém vai fazer um teste nesse. Deixa eu pegar uma população de humanos aqui e vamos ver quanto que essa galera vai começar a morrer aí, metade dela. Ninguém, sem consciência, vai fazer. Só o Hitler que fez lá com os gases, né? Descobriu a dose letal de alguns gases aí, né? Descobriu as doses, Infelizmente. infelizmente, mas ninguém faz isso hoje em sã consciência. E tem outro tempo, ó, já falei o que é, mas tem outra informação que pode ser muito útil também, mas ela você tem que requer um pouco mais de pesquisa, é o tempo de meia-vida biológico, que é quanto tempo que o nosso corpo leva para eliminar 50% daquela dose ingerida, daquela concentração ingerida. Isso aí pode ser informações, ela sozinha não traz no tanto informação, mas ela dá a ideia de efeito acumulativo no corpo, né? Quanto maior o tempo de meia-vida dessa substância no organismo, maior é a tendência que a gente acumule ela no corpo se houver exposições repetidas, né? Então, por exemplo, um metal acumulativo, por exemplo, mercúrio, chumbo, Bioacumuladores, né? são bioacumulativos, porque o tempo de meia-vida, o tempo do nosso organismo liberar ele, a metade daquilo que foi ingerido é muito grande. Então, às vezes, a pessoa já se expõe de novo antes que haja completa eliminação, uma boa eliminação dessa substância no corpo. Então, eu utilizo ele não sozinho, mas avaliando outros fatores do tempo de vida, meu tempo de vida biológico dele, os 50%, né? Ajuda bastante aí para a gente ter uma ideia dessas toxicidades também. Outro lugar bom também para ver é a Anvisa mesmo. Ela faz um trabalho sério em cima disso, onde ela tem divulgação dos agentes, da toxicidade deles, sempre está atualizando. Tanto teve uma atualização no passado que foi bem contraditória, que ela reduziu a quantidade de defensivos que eram extremamente tóxicos de 702 para 43. Mas assim, ela, querendo ou não, é um órgão que está sempre em estudo desses agentes. Houve muita repercussão essa questão dos agrotóxicos aí, né? Dessa repercussão, mas, bom, é outra coisa que eu li e estudei um pouquinho sobre esse assunto quando eu fiz a live, etc. Qual tem sido a tendência disso? Na verdade, essas empresas investem muito dinheiro em modificações químicas de moléculas para que elas diminuam a toxicidade. Isso é um pouco do que a gente falou. Então, o que tem acontecido? O que eu li, tá, gente? Agora não me perguntar a fonte, que eu não lembro, mas foi um dado que eu achei até relativamente interessante, e principalmente para nós químicos, né? Então, o que aconteceu? É que isso está acontecendo há mais ou menos 6 anos no Brasil já, que é a substituição de defensivos agrícolas com moléculas antigas para moléculas mais novas que são menos tóxicas. Então, o que aconteceu? Então, isso já acho que já tem uns 6 anos que já está fazendo intensivo da Anvisa nisso, que tira de circulação, não é proíbe, eu esqueci a palavra, mas ela tira aquelas moléculas mais antigas, que são mais tóxicas, etc. Entra uma molécula prima daquela ali, em que diminui muito o grau de toxicidade. Então, uma das coisas que pode ter acontecido desse dado que tem, e é um dado que vem realmente acontecendo, é isso, a substituição de moléculas por moléculas menos tóxicas. Porém, assim, foi uma redução bem drástica também. E, sim, a Anvisa é um órgão extremamente competente no Brasil e eu não queria duvidar dela. Tomara que eles tenham feito um bom trabalho e realmente seja algo que foi bom no final das contas, mas né, a gente nunca sabe. A gente queria entrar em polêmica, né? E esse é um assunto muito polêmico, porque envolve também questões socioeconômicas, sociopolíticas, né? Produzir mais alimentos, talvez de forma mais rápida, de forma mais barata, com menos preocupação, pode ser um fator também. Sim. Isso o Brasil busca, né? O Brasil é um grande exportador de alimentos, então isso pode ser alguma coisa que desencadeou. Mas, por exemplo, na Europa, por exemplo, é complicado para entrar. Se pegar muita contaminação, algumas moléculas que são proibidas, eles não deixam, né, entrar. Por exemplo, há o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui, tem o Lanagro, né, que é o laboratório nacional não sei, a gente tem alguns colegas que estão lá dentro. Eles falam que o controle que eles fazem, o Lanagro é referência
mundial em termos de metrologia, qualidade de análises em alimentos, né? Então, assim, eles têm que fazer um controle muito grande. Por que se tornou referência? Porque vários países exigem tipo, muita confiabilidade, né, para exportação de alimentos. Então, assim, espera-se realmente que tenha qualidade, realmente que isso aí seja bom, porque a gente tem que produzir mais, ok, mas também não dá para produzir muito e matando as pessoas ao comer, né? Então não faz o menor sentido isso. Mas no Brasil mesmo, se eu não me engano, tem uma regulamentação nessa questão de entrada de novos agrotóxicos que não pode ser mais tóxico dos que os já existentes, né? Então, querendo ou não, isso controla um pouco. Sim, e tem isso também. Pode ser uma atualização que demorou para ser feita, que aí quando atualizou, assusta, né? Foi a quantidade. Sim, mas houve realmente liberação de muito, né? A quantidade de moléculas novas, ou nem só de moléculas novas, houve, parece que, substituição de marcas, etc., e deu um grande volume. E com certeza está tendo uma puxada, uma guinada aí do atual governo para liberação, atualização. Não sei se para bem ou para mal. Infelizmente, isso aí a gente vai ter resposta, vai ser daqui a uns anos, e a gente não consegue ter resposta rápida dessas coisas. Então a gente vai ter que ver. Mas a questão desses pesticidas não é só do Brasil, né? Então, ano passado, né, no Congresso da AIA, eu fui numa palestra sobre o glifosato, que é o Roundup e tal, etc. Então é polêmica mesmo, a sala lotada, 700 pessoas lá para discutir sobre o glifosato. É cancerígeno, não é? Então, assim, não é mérito nosso, não. Não é uma resposta rápida, né? Não é rápido. E só reforça o quanto que é difícil fazer esse reconhecimento da toxicidade, da toxicologia de uma molécula, né? Para montar esse podcast mesmo, eu perdi um bom tempo tentando entender se o Roundup era ou não cancerígeno. E é incrível, quando a gente vai buscar informação, grandes empresas fazem com que aquilo parece que é água, parece que você pode beber aquilo e não vai ter nenhum problema. E aí você vem com posições contrárias que falam que é cancerígeno, é muito tóxico. Então, assim, é difícil para a gente que está aqui lidando com isso o tempo todo, que tem informação na área, entender a toxicidade disso, né? Sim. Existe um conflito de interesse claro nessa área. Lá, as empresas que fazem esses defensivos, esses pesticidas, são geralmente empresas muito grandes, muito fortes economicamente e tudo mais, porque desenvolvimento de moléculas é caro. Não é algo simples, né? Não é algo que, assim, vou ali desenvolver uma molécula. Não é assim, não. Requer vários estudos. Então, são empresas poderosas. E elas gastam milhões para desenvolver uma nova molécula. Então, elas não querem perder esses investimentos. Lógico que existe isso. Tanto é que vocês podem, a gente provavelmente chega aqui para vocês também, me questionam muito a questão do glifosato. Tem limite ou não tem, né, o Roundup? Tem limite, não tem? Então, até hoje a CGH não se posicionou, porque justamente por isso que você falou, Douglas. Não tem um negócio assim, uma linha que fala assim, é tóxico, não é, cancerígeno, não é. E essa foi a grande discussão da palestra lá. Foi 1 hora, pessoas apresentando dados a favor, pessoas apresentando dados contra, e eu saí de lá dessa mesma situação com vocês. É cancerígeno, não é tóxico, não é. Posso beber, não posso. Exatamente. E existe também, não sei se o pessoal acompanhou, hoje quem que é a dona da Monsanto agora? Eu acho que é a Bayer. Comprou o Monsanto. Acho que junto, a Bayer comprou o Monsanto. Ela perdeu uma ação nos Estados Unidos de quase 1 bilhão, de não sei se reais ou dólares agora, de uma pessoa que desenvolveu câncer, porque lá o Roundup você encontra, tipo, prateleira de supermercado. Tipo, vem igual o pulverizador, assim, para você aplicar. E essa pessoa desenvolveu um câncer, eu acho que linfático, alguma coisa assim. E realmente... Foi comprovado que era em cima dele. É que negócio, né? Pra você fazer nexo disso, ele usava, tinha tudo isso. Então, eu sinceramente, meus colegas médicos do trabalho, eu tenho pena de vocês. Pra vocês fechar um laudo conclusivo para falar assim, o adoecimento dessa pessoa aí foi devido a condições de trabalho, putz,
eu, como não tenho conhecimento, eu acho muito difícil, porque tem N coisas que podem influir, né? Câncer pode ter fatores genéticos, fatores externos, etc. Sempre há fator genético, né? Tem algumas pessoas que têm mais tendência e isso, o uso de alguns agentes acelera ou aflora o câncer, né? Não necessariamente a pessoa teria, mas pode ser que tenha aparecido por conta dele. Sim, com certeza. É uma coisa muito complicada. Mas agora que você levantou essa questão do glifosato, o que a gente faz? Bom, é controle, né? Eu sempre falo, higiene ocupacional é controlar. Infelizmente, inverte-se muito isso aqui no Brasil, né? A pirâmide. Se a gente pensar em uma pirâmide da higiene ocupacional, primeira coisa é antecipação de risco. Não antecipei. Segundo, reconhecimento de risco. Depois, avaliação. E lá no topo, controle. Então, se eu não conseguir antecipar, se eu não conseguir reconhecer, aí eu reconheci, mas não consegui avaliar, o que eu faço? Eu controlo. Não é só porque eu não avaliei, eu não vou controlar a exposição. Gente, avaliar é a etapa mais cara da aula, sem sombra de dúvida, não é controle, né? E é mais cara assim, porque ela tende a gerar menor custo-benefício, porque ali você só vê saída de dinheiro para fazer alguma coisa. Então, isso realmente as pessoas tendem a inverter. Então, não é só porque não tem como avaliar, ou tem como avaliar, não tem limite, tem como proteger. Então a gente pensa em EPIs, eu fiz uma live sobre agrotóxicos, que aí tem na Fundacentro, procurem aí, é método qualitativo de avaliação de contaminantes químicos. Nessa metodologia ela tem fichas que te dá a respeito de cada tipo de agente, e tem umas fichas específicas para pesticidas. Fala, olha, se eu tenho um pesticida, a toxicidade é tal e tal, que tipo de EPI que eu tenho que usar? Então, é proteger essas pessoas. Então, nem que se parte de EPI, EPC, mas a gente tem que ter algum tipo de controle. E existem metodologias para quando não tem esses dados, que é, por exemplo, o control banding, ou controle de bandas. Então, com base nas frases de risco que a substância tem, que hoje é tudo padronizado, então são as frases H. Então, as frases H delimitam geralmente que tipo de risco que essa substância tem. Os pictogramas e etc. vêm dessas frases de risco. E aí, com a quantidade utilizada, a volatilidade, etc., com a quantidade utilizada e tudo, ele vai te dar uma provável faixa, por isso chama uma banda, né, uma faixa, em que deve estar os limites de exposição. E de acordo com a quantidade que você utiliza e a volatilidade, ele vai fazer uma estimativa assim, há uma possibilidade que a exposição desse trabalhador esteja entre isso e isso. Então, nesse caso, o ideal é aplicar tal e tal tipo de proteção que eu vou ter algum tipo de segurança que eu vou estar protegendo ele de alguma forma. Então, a mensagem que eu quero deixar é, gente, higiene ocupacional não é sobre coletar amostras, é sobre controlar os riscos. Então, não é porque você não tem um limite, você não consegue controlar, amostrar, etc., né? Você não vai controlar, tem que controlar de alguma forma. Bacana. E, Leandro, quando a gente fala de defensivo, né, tem aquela importante item do anexo 3 da NR15, os orgânulos clorados e orgânulos fosforados. Já vem. É só explicar o que é isso. Nenhuma pergunta. Vamos lá. Orgânulos clorados a maioria deles já foi banido, né? Então hoje já não são utilizados mais no Brasil. A listagem que está na NR15, né? Ainda tem muitos compostos. Não, mas até que clorados, a tendência é eles não seriam mais usados, mas aqueles lá legalmente não podem ser mais utilizados no Brasil, na maioria deles. Então, organoclorados. Vamos fazer uma definição simples aqui de química para não deixar a galera louca, né? Então você tem lá uma molécula orgânica, ou seja, carbono. Isso aqui é um carbono lá desenhado com um monte de tracinho. Então eu costumo falar, o que é o diferente de orgânico para o inorgânico? Assim, a gente aqui tende a tentar explicar isso, mas para quem é mais leigo e tal, fala assim, você vai ver uns tracinhos. Se você vê um monte de tracinho, assim, sem o C, aquilo ali é uma molécula orgânica. Então, tá melhor, porque minha mãe é orgânica que não tem defensivo agrícola, né? Tá. Então você vê uns tracinhos lá, assim, zigue-zague, uns anelzinhos fechados, isso tudo é orgânico.
Se tiver um átomo de cloro ligado na pontinha desse zigue-zague ou num ciclo, etc., isso aí é um organoclorado, que é um composto orgânico que tem um átomo de cloro. E um organofosforado, a mesma coisa. Vê os tracinhos lá, se na pontinha tiver ligado a algum fósforo, beleza, isso é um organofosforado. Então é brincar de desenho. Então faz os zigue-zagues aí, do jeito que você quiser, bota uns anelzinhos, faz um círculo, umas molas fechadas, isso é um composto orgânico. Tem cloro ligado, clorado. Tem fósforo ligado, fosforado. Tem nitrogênio ligado, nitrogenado. Então a gente tem que fazer isso de uma forma simples. Se alguém depois quiser ficar curioso, pegar a própria molécula do glifosato, você pode ver, ó, tem um Fzinho perdido no meio dele. É P, né? Exatamente. P, desculpa. Eu achei que tem flúor no meio. Nosso mestre de radiações já não é o mesmo. Mas é bom deixar isso claro, porque qualquer pessoa pode confundir isso, né? Fósforo, no caso, vai ser o P mesmo, e não o F de flúor. É bem comum mesmo, Gabi, bem fácil lembrado. de confundir. Se até o Rodrigo é Não, foi químico, por querer que eu dei essa aí, sabia? Já era discussão boa. foi só para lembrar a Gabi de falar isso, né? Lá tá escrito aqui no roteiro. Ah, tá. Beleza. Mas é comum, gente. Lembra assim, tabelinha periódica, o F lá é flúor, P que é fósforo, né? Que é do latim fósforo, com pH. Então tem que. Tem alguma outra classe de. Geralmente é nitrogenado, clorado e fosforado mesmo, a maioria deles, né? Tem os Sulfurado. carbamatos também, né? Que o carbamato é com. Aí costumam ser bem tóxicos também, que são que tem a C-tripla-N do cianeto. Esqueci o nome. Fugiu agora, gente. Mas tem o cianeto ligado a alguma coisa, são os carbamatos, né? Então tem também alguns pesticidas que são carbamatos, chama carbamato de alguma coisa. São utilizados aí também. E quando a gente pensa em ACGH, tem apenas alguns que estão descritos lá, né? São bem poucos. Acho que não tem tantos mesmo não, Gabi. E alguns são bem antigos, né? Se a gente for parar para pensar, mas como são limites globais, eu não sei se eles ainda podem ser utilizados nos Estados Unidos. Eu sei que a Europa é bem forte nisso, então assim, não é qualquer defensivo ou qualquer pesticida que pode ser utilizado lá. O Brasil controla relativamente bem, eu acho que nos Estados Unidos o negócio corre mais solto. Então, não tem, eu acho, tá? É a impressão minha. Mas também tem a impressão que muitos agentes que não estão na CGH que a gente encontra aqui não podem ser usados mais lá. Então, por isso nos Estados Unidos? Será? Alguns têm os bloqueados já, então assim, não tem nem limite porque não... Não deveria usar, né? Deveria usar. Sim. Mas, assim, o Brasil não é de todo ruim nessa questão de controle, não. Tipo, se a gente for pensar, a Anvisa, às vezes, funciona melhor que a FDA lá nos Estados Unidos, que é a Food and Drug Administration lá. Tem vários colegas, né, igual colegas da farmácia que falam, tipo, aprovação de medicamentos, essas coisas aqui, a Anvisa é bem mais rigorosa que até a FDA para aprovar algumas coisas. Então, aqui é bem mais difícil, tem algumas coisas. Tanto é que fitoterápico, essas coisas que é difícil passar nos Estados Unidos, na internet você tem 1 milhão de formulazinha lá que a galera vende. Mas, assim, a da CGH, a gente tem que realmente não tem tantos, mas a gente tem que pensar também, Gabi, é questão assim, a indústria, né, de pesticidas, ela está em evolução constante, estão novas moléculas, tudo estão sendo desenvolvidos a cada dia, e muitos desses novas moléculas sequer tem algum estudo toxicológico disponível ainda, e a CGH trabalha com fatos. Então, se não tem estudos, não tem essas coisas, ela não vai entrar. E a CGH, a grande vantagem dela, como ela é um comitê, né, aquela American Board, o board ali é um comitê, não, falei errado, a CGH American Conference, é uma conferência, a board é da AIA lá para fazer a certificação, viajei no maionese aqui agora. Mas é uma conferência, ela até fala até no livreto que a gente pode fazer sugestões de agentes que eles vão ver a viabilidade do estudo. Então, a gente pode propor novas substâncias. Então, se alguém aí quiser, pega seu livretinho da CGH, tem todo o caminho lá para você fazer as sugestões. Mas lembrando, ela trabalha com fatos, ela vai buscar estudos de exposição e como às vezes tem muitas moléculas que são novas,
existem os estudos do fabricante e sequer tem dados toxicológicos externos, geralmente é teste em animais, etc. E que geralmente quando você usa dados de teste de animais não leva a um limite de exposição dos mais confiáveis. Não sei se o pessoal sabe, existe também hierarquia dos limites de exposição ocupacional. Os limites melhores de todos são aqueles que foram desenvolvidos por estudos epidemiológicos em humanos. Aí você tem uma grande assertividade neles. Mas tem outros que são obtidos, por exemplo, modelamento. Então aí eles têm uma categoria mais baixa. Tanto é que eu estava até falando para o Rodrigo que não sei se foi ontem, antes de ontem, eu estava estudando a sílica, fugindo um pouco aqui. A CGH, tanto é que ela só trabalha com fatos, não há conclusão ainda para ela que a sílica quartzo cristobalita é carcinogênico, comprovadamente. Mas ela deixa assim, tanto é, e ela, na base do TLV fala assim, nós recomendamos que as exposições fiquem bem abaixo do limite de exposição ocupacional, bem abaixo, ela deixou bem claro, porque pode ter essa associação entre silicose e câncer de pulmão. Quer dizer o quê? Aquele limite ali ele não visa proteger câncer. Então, ele é uma de categoria um pouco mais baixa. Então, ela fala assim, cara, na hora que você fazer esses programas, mantém bem abaixo, porque pode ter uma incerteza aí. Então, nessas moléculas novas de agrotóxicos, muita coisa é disso, porque não tem estudos. Vai ter o estudo daquela fábrica, muitas pessoas às vezes nem pedem ainda, e é um rol de substâncias muito grandes, né? Então não tem essa complicação. Igual você falou no começo também, os defensivos eles demoram anos para fazer algum efeito danoso, né? Então até descobrir, assim, por acaso estava usando um defensivo, e aí ele gerar um risco e ter estudos, daqui uns 10 anos você pode acrescentar um novo que foi... Exato. Principalmente para ter dados em humanos, né? Vai ter que esperar um tempo e, infelizmente, muitos dados de higiene ocupacional foram obtidos para a proteção do futuro, foi baseado em pessoas que adoeceram ou até faleceram no passado, né? Então, infelizmente, é isso. Então, os primeiros estudos para derivar essas coisas aí foi com base em adoecimentos de profissionais, né? Infelizmente, essa é a realidade. Isso também está atrelado à dificuldade de encontrar essas avaliações disponíveis em laboratório, porque, por exemplo, até mesmo nós aqui na Analytics, nós fazemos pouquíssimos defensivos agrícolas, pouquíssimos agrotóxicos, né? Eu acho que é muito perfil dos laboratórios, né? Então, como a gente é uma empresa americana, e o foco da Analytics nos Estados Unidos sempre foi para indústria, não tanto a parte agropecuária. A gente está na região leste dos Estados Unidos, em que a agropecuária não é tão forte, né? Então, quando você vai mais para a costa oeste, tende a ser mais forte. Então, a Analytics, por questões de mercado mesmo, no posicionamento, ela atende mais indústrias. Então, nunca houve tanta demanda e, por isso, muitos desses métodos não foram implementados. Apesar da gente ter capacidade técnica de fazer, é demanda de mercado mesmo. Só que o que acontece no Brasil? Como o mercado de higiene ocupacional e de laboratórios aqui no Brasil é extremamente restrito em termos de laboratório, então antigamente tinha um laboratório. Então ele atendia todo o mercado. Então ele tinha demanda e foi lá e desenvolveu o método. Aí tinha um outro laboratório que é o segundo mais antigo, que veio do pessoal que saiu de lá. E eles ainda têm demanda e acabam fazendo. Os demais, alguns hoje talvez não tenha demanda suficiente para desenvolver. É o mesmo caso da gente. Nada impede da gente que a gente implemente algum método lá dentro, desde que haja demanda e que justifique. Mas é mais, eu acho, por questões mais mercadológicas no nosso caso, não tanto de questões dos pesticidas mesmo, saca, Douglas? Mas é perfil dos clientes que a gente atende. Até aqui, agora que a gente está expandindo muito também para regiões de agricultura no Brasil, que está aumentando bastante essa demanda. Né? Mas antigamente, quando eu abri aqui, a gente focou muito em indústria. Então não tinha tanta demanda de pesticidas. E se eu fizer uma varredura de solventes? Tem que responder mesmo? Se ele for... Esteja errado, Douglas. Tem cloro. Se o organocloro tem que fazer cloro. Não, mas e se tiver nitrogênio? Nossa. Mas não, vamos lá. Pode ser que dê alguma coisa se, somente se, for utilizado algum solvente que esteja na varredura e ele é o solvente daquela molécula.
Então, alguns pesticidas, por exemplo, tem Enexano que é utilizado como solar. Aí pode dar, tem Enexano na varredura, mas em termos de princípio ativo, E mesmo assim não faz a varredura, faz o Enexano. então se fizer varredura para pesticida, sinto muito lhe informar. Jogou dinheiro fora, não vai sair nada, nada, nada e nada ali. Agora, Leandro, muitos defensivos eles têm limite na fração FIV, né? Fração inalável e vapor. Aí a gente até entende o inalável por ser pulverizado, então acaba justificando essa avaliação. Mas quando a gente pensa na fração vapor, Sim. por que avaliar também a fração vapor? Em geral, aí, o ponto de ebulição talvez seja alto, são moléculas grandes. É porque, quer queira, quer não, ela pode ter algum tipo de evaporação. Principalmente quando a gente gera as gotículas, né? Ela tem uma alta superfície de contato, uma alta área superficial. Isso tende a talvez evaporar. Com certeza, a grande preocupação de disposição desse material vai ser quando é aplicado via nebulização, aspersão, a fração inalável. Mas tende também, ele pode evaporar um pouquinho. Essas moléculas não são completamente. Alguns são sais, são sólidos realmente, mas tem algumas moléculas que têm algum tipo de pressão de vapor, que pode ser significativo e dependendo da exposição, ela pode sim gerar alguma exposição. É o mesmo caso do diesel, por exemplo. O diesel tem uma pressão de vapor baixíssima, ele não tende a evaporar tanto, mas ele pode evaporar. Então ele pode gerar ambas as exposições, mas lembrando que se o diesel, nesse caso, ele tem que estar alguma aplicação via nebulização para ser significativo. Mas ele pode evaporar? Sim, mas pouco. É a mesma questão dos agrotóxicos. Pode, pouco, mas pode. Então a gente sempre se resguarda para fazer as duas, pode ser uma via significativa. Tanto é que a definição de FIV lá na CGH são compostos que têm alguma pressão de vapor e são aplicados de forma de gerar névoas, ou eles podem estar recobrindo alguma superfície, algum particulado, que aí ele recobre e ao ser eliminado do ambiente, por ele estar um líquido em volta dessa superfície, ele pode evaporar, ou também por aquecimento, né? Então se aquece, ele, como é, por exemplo, um óleo. Um óleo, você aquecer ele muito, ele pode gerar névoas, né? Então aí também você pode ter exposição tanto a vapor e a névoa, né? O óleo até que vapor não, porque a pressão de vapor dele é extremamente baixa. Mas é isso, é porque você tem que considerar as duas coisas, porque pode acontecer. Apesar de a tendência não ser tão significativa, dependendo da molécula. Então, no depósito pode acontecer a exposição? Rodrigo, com princípio ativo, eu julgo que a probabilidade seria muito baixa. Porque você tem várias barreiras de contenção ali, né? Então, você tem o frasco, tá todo lacrado, fechado. E tem uma coisa que eu esqueci, que a gente, não sei se você já comentou aqui, que é o limite de odor também, né? Muitas vezes a gente entra num depósito, tá aquele cheiro forte, mas não necessariamente é um risco. Não, pode ser um risco, Sim. mas não necessariamente é o princípio ativo. Porque ali pode ser dos solventes que estão sendo utilizados ali, que esses sim podem evaporar. E aí o limiar de odor é aquela concentração menor, mais baixa, que a gente começa a sentir o cheiro. É a questão, os potes são de plástico, né? Os vasilhames são de plástico, e plástico, como todo mundo sabe, tem uns buracão lá, né? Se você for ver em meios moleculares, os buracos lá são gigantescos. Então, pode haver algum tipo de evaporação dali do solvente. Mas em termos de princípio ativo, eu não julgo. Pressão de vapor baixa, muitas vezes, quando é água que está como solvente, são sais, né? Por exemplo, glifosato é sal de glifosato. Então, algumas coisas são sais. Então, ali no armazenamento, a probabilidade de você estar exposto ao princípio ativo do agroquímico é muito baixa mesmo. É mais quando ocorrer algum acidente, né? E tiver vazamento PL, alguma coisa assim. É complicada a questão dos sais, eu não sei como que é acondicionado exatamente, mas tem aqueles sacos de linha que deixam escapar um pó. Mas eu acho que aí o agrotóxico Ele não é transportado nesse tipo de material. Geralmente ele já vem em solução. É. Ou tem alguns, eu já vi formicida, né, que é pó mesmo, mas vem num frasco tipo reagente de laboratório mesmo. Frasco onde
para quem nunca entrou no laboratório, qual um pote que se aproxima? Pote de whey. Lembrando. É isso, gente. Eu ia falar de Vanish. Vocês estão muito marombeiro aí. Igual pote de whey, né? Tá vendo, marombeiro? Eu, Douglas, chassi de grilo e eu Maromba pura. maromba pra caramba. Pote de whey é um bom exemplo. Então, vem ali lacrado, aí ele é sólido mesmo. Mas alguns vêm até peletizados. Mas saco mesmo, eu acho que não, porque tem uma grande probabilidade de haver contaminação do ambiente ali. Então, eu acho que a pessoa tende a não usar. Mas eu já vi aí o cuidado com o manuseio, né? O pessoal põe na sacolinha, derrama e vai lá para aplicar. Pô, ele tem que tomar cuidado com esse negócio aí, porque aí você já tirou do vasilhame ideal. A chance de você se autocontaminar é muito grande com isso. Então, recomendação de vocês também, quando tiver clientes e tudo mais, passar para eles as boas práticas de transporte, etc., desses materiais. E é até bom vocês falarem de sais, porque muitas vezes a FISP desses produtos está como sal, não está como o agente que é o grau defensivo que gera risco. Acho que o paraquat, ele é um desses, muito comuns. Você vai pegar a FISP dele e vai estar lá. Não tem. Ele é um sal e não fala nada do risco dele. E o pessoal tende a nem colocar o limite lá embaixo, porque não encontrei, joguei o caso, não encontrei. O caso vai mudar, mas geral, aí a gente tem que pensar na estrutura molecular dele mesmo, que é olhar ali, tirar o sal. O sal sempre você vai ter um metal ligado ali nele, geralmente sódio, potássio, a maioria das vezes, porque a tendência é que todos os sais de sódio e potássio sejam solúveis, né, em água e etc. Hoje o que a gente tem visto também, né, cada dia mais, é a modernização das lavouras, modernizações dessas operações de trabalho. Muitas das vezes essa aspersão é feita através de caminhões. Até avião, né? Avião. Quais são os cuidados também que a gente tem que pensar nessa modernização? Melhora a exposição? O trabalhador está mais seguro? O que acontece? Bom, aí quando você está tratando de avião, tende a ser bem menor, porque até a lei da gravidade que nos ajuda, né, nessa questão. E aí você pega, tá fechado o ambiente ali do trabalhador, tende assim, mas abastecimento, a gente tem que tomar cuidado com essas etapas ali. Mas em termos de tratores, né, a gente tem que pensar, tratores cabinados, é interessante, e a manutenção principalmente dos filtros de ar, de tudo mais, desses tratores está em dia também. Tem uma norma que determina a periodicidade e tudo mais sobre cabine de trator. Vocês não vão querer que eu lembre qual que é agora, mas eu já li ela em algum lugar, então procura aí, gente. Está em inglês, eu acho que é uma norma da STM que determina essa questão de periodicidade, plano de manutenção preventiva de máquinas cabinadas. Então tem alguma coisa que fala ali que você tem que estar atento. Ver se o filtro que tem na máquina é adequado para aquele agente, não é só um filtro de particulados, etc. É igual um EPI, né? Sim, é igual um EPI. Só vem um EPI na máquina. Exatamente. Então, ajuda, com certeza ajuda muito. A tendência é que se reduza drasticamente a exposição do que, por exemplo, um trabalhador com bomba costal bombeando e aspergindo assim, né? Então a exposição com certeza. Mas o principal que o pessoal tem que lembrar não só as máquinas, né? O que eu falo que o maior problema de exposição que a gente vai ter hoje em termos de agroquímicos nem já falei todos os nomes, né? Agrotóxicos, agroquímicos, pesticidas. É sinônimo, é bom que você não repete. É bom que você vai escrever um texto, você fica repetindo a mesma palavra, é ruim. Então... Mas o pessoal que eu mais teria cuidado seriam com os pequenos agricultores. Porque essas pessoas às vezes não têm suporte de pessoas como a gente, que tem conhecimento técnico. Eles vão ali numa casa de produtor rural, compra esse pesticida, põe na bomba costal, vai lá aplicar de shortinho, camisetinha, chinelo, e não tem sequer qualquer preocupação. As grandes indústrias, as grandes empresas, a tendência é que já tenham suporte, alguém que dá algum aconselhamento. Mas o que eu vejo de crítico quantos pequenos produtores a gente tem aí, até aquelas fazendas mais informais mesmo, que não são negócios grandes. Eu falei isso, meu avô foi fazendeiro durante muito tempo. Infelizmente ele faleceu até com câncer, mas sim, quantas pessoas aí
eles ficaram expostos. Eu vi o pessoal aplicando lá, botava veneno na bomba costal, né, os pesticidas, e aplicava lá no meio daquele negócio e ninguém tava nem aí, né? Então, essas pequenas, né, pequenas fazendas, pequenos produtores, ou aquele produtor familiar, né, que está ali, e ele não tem tanta orientação. E aí eles que geralmente são os mais expostos, que têm mais problemas e mais dificuldade, e tendem a adoecer mais que as demais pessoas. Por incrível que pareça, eu acordei cedo um dia para ver Globo Rural e estava falando exatamente disso. Eles estavam ensinando como fazer a proteção adequada para a aplicação da bomba costal. Estão ensinando como fazer toda a proteção, tem um processo de vedação complicado. Não é uma coisa simples, não. E assim, às vezes ocorre muita resistência até dos próprios trabalhadores. Uma cliente nossa entrou em contato aqui um dia comigo. Eu acho que você estava, eu atendi ela falou assim, Leandro, eu tô com um problema. Estou recomendando aqui para usar todo o investimento, todos os EPIs aqui para aplicar determinados aqui, mas a aplicação dura só 15 minutos. Eles gastam mais tempo para botar todo o EPI do que negócio. E eles não querem usar. Eu falei assim, cara, não dá, não é essa, não quer usar, não tem opção. Tem que usar. 5 minutos. Pô, mas 5 minutos de exposição a algo que pode ser extremamente tóxico para eles. Então tem que usar, tem que fazer isso. Já que tá reclamando, você deixa mais 10 minutos com a roupa para dar um passeio com ela. Fala com ela. Então, boa, assim, então eu trabalho o resto do dia com ela. Não tem problema, não, pode ficar com ela. Mas esse cuidado tem que ser tomado aí, tem que usar os EPIs e tudo mais. E me espanta, Rodrigo vendo Globo Rural. Eu não sei porquê. É domingo de manhã, não é? Não é. Não faço nem ideia. Mas foi bom, realmente estava falando muito bem de como fazer essa aplicação. Uma postagem muito boa. Deve ter no YouTube, então se quem procurar aí pode ser até que ache. Está com dúvida de como fazer essa proteção adequada. Tem muita coisa no YouTube sobre pesticidas e agroquímicos. Quando você fez o seu webinário, foi... Pesquisei. Bom, então eu acho que é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Mais esse episódio, a gente trouxe muito conteúdo bacana, né? Eu achei que talvez a gente não conseguisse render tanto como a gente rendeu. Eu tô orgulhoso, né? Obrigado. Ele fez o dever de casa, né? Olha, eu fui pego de surpresa. Me fala, qual que foi o podcast que a gente fez que não rendeu? Acho que eu não resto muito. Gosto de falar. Porque a gente tava escrevendo assim, poxa, será que o Leandro dessa vez? Eu estudei algumas vezes a questão dos agrotóxicos. A gente vai ter que ainda descobrir um que ele sabe pouco pra não render. A gente pega de surpresa mesmo. Então, fechou. É isso aí, valeu, pessoal. Continue seguindo a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Se você está aqui no YouTube, clique no se inscrever, no gostei, ajuda a gente, ativa o sininho. Você receber esse podcast, lembra que se você ativar o sininho, todo sabadão, na hora que você está lá acordando, você vai receber a notificação que nós estamos no ar aqui. Você vai lá ver a gente falando sobre alguma coisa que vai te ajudar na sua carreira aí. E escreve nos comentários, sim. A gente lê sempre os comentários, que é o que a gente consegue trazer o que vocês realmente querem escutar. Senão a gente vai ficar improvisando aqui sempre alguma coisa. Isso aí. Valeu, gente. Valeu, continuo respirando bem por aí. Abraço pra vocês. Valeu.